Olá pessoal, hoje vamos continuar a nossa exposição em relação à atividade urgente, né, na tutela provisória. Nós já tínhamos começado então com o exame no último encontro da chamada tutela de urgência do artigo 300 e hoje vamos então dar continuidade, né? No artigo 301 nós encontramos aqui as chamadas medidas típicas. Bem, isso aqui escapa um pouco à proposta do Código, porque lá na exposição de motivos, o que disse o legislador? Ele disse o seguinte: olha, eu vou fazer um código que eu não vou prever situações de tipicidade das medidas de urgência. Eu vou deixar vamos dizer assim, um lugar aberto neste capítulo da tutela provisória para que tudo que for urgente seja então encaixado ali. Mas na verdade, e se contradizendo, o legislador a partir do artigo 301 traz uma enumeração estranha, porque ele na verdade carrega aqui exemplos de atividades cautelares na época do Código de 73, que eram chamadas cautelares típicas. Então, num determinado momento, ele desliza, né, na sua própria palavra, ele realmente ele cai fora daquilo que estava proposto na exposição de motivos, o que sempre nos trouxe uma preocupação, já desde o tempo que nós fazíamos parte da comissão estudando essa questão das cautelares, lá em 2010, 2011 ainda, quando começávamos aqueles trabalhos, né, de análise, o que poderia, dentro da comissão no estado do Rio Grande do Sul, o que se poderia mudar, o que não se poderia, e uma dessas medidas típicas, né, que seriam praticamente lançadas no Código Novo seria, e ficou, a tutela provisória na antecipação de prova, mas isso ficou lançado lá para a parte do direito probatório. A prova antecipada, ou a antecipação do momento da prova, né, de qualquer maneira ficou, mas em lugar outro que não na tutela provisória, o que me parece, com certeza, também um outro escorregão, por chamar assim, por parte do legislador. Mas vamos lá. O artigo 301, em primeira mão, ele não apresenta uma situação tarifada de atividade de urgência. Ele traz aqui uma relação exemplificativa, né? Então isso já está muito claro na doutrina, de que o legislador, embora cometendo esse escorregão, ele, na verdade, traz um elemento apenas informativo, né? E não tarifado, não fechado, hermético, para dizer, não, são essas medidas, não. Ele apenas diz assim, ó, quando ele coloca no artigo 301 o seguinte: a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bens, e agora ele abre, e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Por isso eu deixei ali, vocês podem ver em vermelho, né, um ponto de interrogação, né, interrogando do legislador como é que ele faz, né, uma afirmação num determinado momento e depois desfaz essa afirmação aqui trazendo, né, não precisaria isto aqui, nada a ver, desculpe, mas assim, não tem nada a ver esta exemplificação. O artigo poderia conviver com a omissão, tranquilamente conviver com a omissão dessas referências aqui, né? A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante qualquer medida idônea para a asseguração do direito. Pronto, agora vai falar em arresto, vai falar em sequestro, mas vamos lá então. Vamos agora ver o que nos diz a doutrina. O Talamini se refere ao seguinte: modalidade de tutela urgente. As medidas urgentes podem servir para, primeiro, adiantar uma produção probatória em relação ao seu momento processual oportuno. Exemplo, produção antecipada de provas, o que eu falei agora, exibição de documentos, justificação. Então, adianta uma produção probatória, né? Então, a necessidade de uma antecipação da prova, retirando
o seu momento de produção, que é o momento da chamada fase instrutória do processo, retirando para ou antes do processo ou já no início do processo. Então, dependendo deste receio que haja por parte daquele que demanda alguém com essa relação de urgência, que a prova acabe, né, se evaporando, como, por exemplo, um carregamento de soja que está parado no porto, lá de Rio Grande, e que tem esta necessidade de ser produzida a prova, de sua quantidade, qualidade, se tem ou não algum problema, se tem umidade, se o soja está bem conservado. Então, várias situações ali, e uma vez que seja depois o debate do processo principal, a prova já está pré-constituída, né? Então, é uma dessas formas de adiantar o momento da produção, como diz ele aqui com exemplo: produção antecipada de provas, a exibição de documentos, a justificação, né? O que é a justificação? Aquela situação em que a pessoa demanda, não contenciosamente, mas demanda uma ação sem essa natureza de briga contra alguém, para justificar uma situação jurídica, né? Por exemplo, que a pessoa conviveu com o outro por tantos anos, então isso é uma justificação. Daqui a pouco ela pode pegar aquela justificação sem contenciosidade, ela pode levar até a administração pública na área previdenciária, pedir pensão dessa pessoa que eventualmente tenha falecido, enfim. Então ela está justificando, a justificação seria para isso. Era também uma das formas lá do Código de 73 de uma situação cautelar. Então ela está antecipando também na justificação. Segunda hipótese do Talamini, resguardar a possibilidade de concreta realização do provimento final, mediante conservação de bens de um estado jurídico. O sequestro, o arresto, que já vamos ver agora então, o atentado, o arrolamento, determinar contra a cautela a fim de evitar danos que possam advir de outro provimento sumário provisório, como a caução, antecipar total ou parcialmente os efeitos do provimento final, a fim de evitar danos irreparáveis a uma das partes, que é a antecipação da própria tutela, né? Então ele diz assim: o primeiro grupo de medidas acima das cautelares probatórias hoje é objeto de disciplina própria por parte do Código dedicado às provas. Então é evidente, como eu disse, isso já passou para a parte da prova e se retirou da tutela provisória, embora eu, com ressalvas, entenda que ainda é matéria de tutela provisória isso, mas enfim, elas são pleiteadas e obtidas mediante ações que podem ter outras finalidades além da acautelatória, né? O segundo grupo constitui a hipótese mais relevante em termos práticos das medidas cautelares, que é isso que estamos vendo então no artigo 301. Muitas dessas medidas, todas as citadas exemplificativamente acima, eram objeto de ações cautelares especiais, medidas chamadas cautelares típicas. Lembra o autor aqui. O Código de 2015 aboliu as cautelares típicas, mas o artigo 301 alude a título exemplificativo a várias dessas medidas. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Então ele está aqui repetindo o artigo 301 e o Código, segundo ele afirma, não define essas medidas, mas elas devem ser compreendidas à luz da tradição jurídica brasileira, ou seja, cabe considerar a definição funcional que elas tinham no Código anterior para assim conferir-se um sentido útil à atual disposição normativa. Ainda acho que foi um escorregão mesmo, enfim. Assim, o arresto, o sequestro, o arrolamento, ele vai falar então de todos aqui, né? E agora, sim, eu entro então nesta discussão com vocês para falar então do arresto, do sequestro, o arrolamento e as demais que ali constam no artigo 301. Vamos ver então os elementos constantes aqui. O arresto. O artigo 813 do Código 73 nos trazia o arresto como uma medida de bloqueio de qualquer, repito, qualquer bem do devedor. Tá? Então, o arresto seria uma medida de proteção patrimonial para que, mais tarde, aquele processo principal, como, por exemplo, uma ação condenatória, tivesse um resultado útil, porque arrestados os bens, bloqueados os bens do devedor, quaisquer bens, repito, estaria assegurada ao fim do processo
a efetiva execução, a efetiva realização, o cumprimento de uma sentença, para que o arresto, então, mantivesse cautelarmente, por isso uma situação cautelanda, que propiciasse, então, esse resultado prático, o pagamento, ou seja, o próprio arresto depois vinha a ser convertido em penhora, o próprio bem arrestado, agora era o próprio bem, por essa determinação judicial, penhorado, e estaria então feita a garantia do pagamento da dívida do devedor. Então o arresto se prestava para isso. O sequestro um pouquinho diferente. Embora se trate de uma atividade patrimonial, né, que atinge o bem de alguém, o patrimônio de alguém, o sequestro cuidava de uma medida do Código 73 estritamente para, vamos dizer, garantir que ao fim do processo aquele preciso bem fosse conservado e chegasse a um resultado útil. Por exemplo, eu estou discutindo com alguém a propriedade de um automóvel. Tá? Então, comprei um automóvel de alguém e houve aqui uma situação de dupla venda desse automóvel. Agora, o que eu peço? Se o bem está nas mãos do outro comprador, que concorre comigo nesta compra, o que eu faço? Eu peço o sequestro do bem, para que este bem assim sequestrado fique depositado ou em depositário público, num posto de gasolina, com um depósito feito como chamado depósito particular, lá num determinado estacionamento, enfim, aonde seja, mas esse bem agora está protegido, para que eu chegue ao final que esse bem não sofreu intempéries, esse bem não foi abalroado, enfim, que esse automóvel esteja em condições de trafegabilidade, para assim que eu, se for o caso, ganhando a ação, eu possa usar, gozar e dispor do bem. Então, o sequestro é para isso quando se discute um bem próprio, né? um bem específico. O arrolamento de bens é uma medida muito comum diante das separações, né, dos casais, a quebra do contrato matrimonial ou a quebra do contrato da união estável. Então, aquele que fica geralmente na casa, né, sofre com uma ação do que saiu, buscando no arrolamento de bens arrolar, quer dizer, relacionar os bens que estão ali dentro da casa, pode ser até mesmo um automóvel, a relação dos bens de quantos aparelhos de televisão, enfim, o que for ali dentro, então se faz uma relação desses bens e se evita, claro, que esses bens sejam mais tarde dissipados. Quando chegar lá no final da separação com a partilha dos bens, aqueles bens estão preservados. A ideia é esta do arrolamento de bens e se assegura com isso, de novo, o resultado útil do processo, né? Aquele que fica com os bens não necessariamente são colocados em depositário público, porque aqui estamos muitas vezes trabalhando com o direito de família que envolve o arrolamento de bens. Não vai se retirar dos computadores dos filhos para botar num depósito público, não, se deixa lá aos cuidados do cônjuge ou do companheiro que ficou naquele imóvel, né, e vai então ter um dever de guarda desses bens, de bem e fielmente, como depositário fiel que será, cumprindo então com o encargo, né, de depositário fiel, guardando esses bens para o resultado prático, né, do processo. Registro de protesto contra a alienação de bens, que nós tínhamos também no Código de 73, né, no artigo 867, então ali nós tínhamos um chamado registro de protesto contra a alienação de bens. Eu tinha lá uma discussão sobre determinado bem, né, um bem imóvel, né, então o que eu faço? Eu vou lá no cartório, né, judicial, peço ao juiz que faça o protesto, o juiz coloca o protesto, que é um mero protesto, vamos chamar até uma reclamação, em que este protesto vai para dentro do cartório imobiliário, agora sim, vai lá para a zona de imóveis, no registro de imóveis, e lá então é lançado o protesto como uma averbação na matrícula de que aquele bem não pode ser vendido. E se o for, o será por conta e risco do comprador e do vendedor também. E o protesto, na verdade, ele protege, ele não blinda, ele não vai evitar a venda, está apenas protestado. Protestar não é evitar,
Tá lá protestado, mas se alguém comprar este bem, comprará por seu risco e por sua conta. E pode ter, claro que sim, mais tarde, o efeito de ser anulada esta venda por conta do próprio protesto, que ali já estava se determinando como uma referência protetiva, né, ao patrimônio do devedor e que mais tarde pode vir a ser do credor, do autor, enfim, né? Mas eu faço uma observação aqui de uma natureza muito prática sobre as questões de uso em relação às chamadas notificações. Porque, se vocês notarem, lá no artigo 867, aparecem as notificações, o protesto contra a alienação de bens, né, e as interpelações. Eram 3 modalidades que se estabeleciam no mesmo lugar, no mesmo artigo, no artigo 867. E eu fui aprendendo muitas situações da vida profissional, eu fui aprendendo do empenho que se dá, a força que se dá às notificações extrajudiciais. Se vocês tiverem bem a notícia prática, se já tem esta referência prática, vocês vão saber que as notificações extrajudiciais, elas se prestam muito para que se evitem demandas judiciais, né? Nas notificações nós podemos muitas vezes trabalhar com uma ideia de aproximação. Já disse a vocês antes por aqui que a atividade do poder judiciário também é uma atividade de solução de conflitos, mas antes de chegarmos ao poder judiciário, o advogado tem, vamos dizer, um dever preponderante para isso. O advogado tem que ser um aproximador e não um incentivador de ódios. O advogado tem que trabalhar no sentido de mediar aquele problema para que se evite um desgaste maior, até mesmo dele próprio, num processo judicial que demanda anos e mais anos, sem uma solução, às vezes, que se entenda justa, né? Então, o que as notificações extrajudiciais fazem é de uma primeira tentativa de aproximação, né? Vejam assim, eu preciso notificar alguém a respeito de um fato que está me incomodando. Então eu tenho lá um vizinho, esse vizinho está fazendo em alto e bom som ensaios da sua banda de rock que fica exatamente ao lado do meu apartamento. Eu não tenho sono, não tenho a minha tranquilidade. Então o que eu faço? Eu posso fazer em relação a ele uma notificação extrajudicial dizendo, olha, dadas essas situações, dados esse problema nosso que estamos convivendo aqui no prédio todo, né, dado o volume empregado ao seu equipamento, dado, enfim, os ensaios constantes, então estou notificando extrajudicialmente Vossa Senhoria ou quem sabe diminuir o volume, ou então a colocar medidas auditivas dentro do ambiente onde está sendo feito o ensaio lá, colocar, enfim, aquele material de defesa acústica, enfim, o que seja. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou dizendo, olha, tenta me ajudar que eu te ajudo daqui, porque se tu não me ajudar, se não der bola para a minha notificação, eu vou entrar em juízo. E lá no fim da notificação se bota para qualquer assunto tratar com o advogado agora que está assinando a notificação extrajudicial para tentarmos uma solução amigável por um impasse, ficando à disposição no telefone e tal, horário comercial, enfim. A notificação extrajudicial tem este fator, né, de ressalvar direitos, né, e prevenir responsabilidades. É isso que ela faz. Então, quer dizer, se não conseguirmos fazer com que aquela notificação consiga o seu sucesso, bem, então aí é caso de uma ação judicial. Mas antes disso, é prudente esta tentativa de aproximação. E a notificação extrajudicial, gente, vou dizer para vocês, o que eu tenho resolvido de encrenca na minha vida profissional com as notificações extrajudiciais, vocês não têm ideia de como isso realmente tem dado resultado, eu tenho atingido
assim, inclusive as empresas que eu advogo, enfim, eu tenho sempre tentado, antes de qualquer coisa, às vezes num contrato que alguma coisa não está sendo bem observada, não está legal aqui, não está legal ali, estou aqui te notificando, vamos tentar solucionar o problema, mas fica pelo menos o que vai servir a notificação. A notificação fica como um registro premonitório. A notificação serve para este registro para dizer, muito bem, eu estou incomodado e eu estou te notificando para tentarmos um acerto. Às vezes a notificação para uma ação indenizatória, o ressarcimento de alguma coisa, também é necessária. Para constituir o devedor em mora, na sua obrigação, eu também posso notificá-lo. Né? Bateu lá, 2 lanchas bateram no Guaíba, tá? Um que se sente prejudicado notifica o outro para dizer, olha, tu foi o culpado, queremos resolver o assunto numa boa e aí estou te notificando extrajudicialmente para isso. Bem, como é que a notificação extrajudicial, então, tem este poder de constituir em mora, porque está preservando o direito. Então, se aquela parte que se dá um prazo de 10 dias, aquele notificando, o notificante e o notificando, se o notificando não dá bola, quer dizer, não paga aquele valor nos 10 dias, por exemplo, que eu dei 10, 15, 20 dias, enfim, não importa, mas se não paga naquele prazo dado, ele estará constituído ao final desse tempo, ele está constituído em mora na sua obrigação. Então, já me habilita a entrar em juízo buscando a indenização devida. Então, a notificação, neste momento, neste exemplo, era quase necessária, né? Dando conta, então, de que eu notifiquei o devedor não deu bola, e a partir dali ele está constituído em mora com esta obrigação. Como é que se faz? Eu preciso entrar em juízo? Não, o próprio nome diz, notificação extrajudicial. Eu até posso fazer uma notificação judicial? Sim. Né? Mas a extrajudicial tem o mesmo peso, tem o mesmo valor do que a judicial. A extrajudicial, ela pode ser feita através de uma carta com aviso de recebimento, o AR, inclusive com declaração de conteúdo, notificação para o fim de, então se coloca ali, e de preferência mãos próprias, o MP, o ARMP, que é aviso de recebimento, mãos próprias, ARMP. E com isso, uma vez entregue a quem de direito essa notificação, notificado está. Aí, assim, geralmente eu recebo lá, daqui a pouco o notificando chama o seu advogado, o advogado já entra em contato comigo, sabe que ali está aberta, foi deixada aberta essa porta para a gente buscar uma negociação saudável, né, antes de qualquer ação judicial a respeito disso. Então veja que nós temos aqui uma grande aplicabilidade, né, um grande campo de aplicação desta medida de notificação extrajudicial. Eu me lembro, até para relaxarmos um pouco, eu me lembro um caso muito interessante, um cliente meu me procurou, nós fizemos a separação dele, e neste período a mulher inconformada, porque ele tinha conseguido uma outra senhora, né, uma outra moça, enfim, e com ela sempre, uma rua ali do Grêmio Náutico União, e ela sempre, sempre ia visitá-la, né, e ao fim e ao cabo, almoçando juntos, e depois ele ia mais tarde para o seu trabalho, voltava para o trabalho. E aí a mulher descobriu, então, que ele estava, então, em visitas a essa moça, mas já separados, estavam divorciados, enfim. E ele tinha recém comprado uma Mercedes prata, muito linda, muito bonita. E, num determinado momento, ela soube do endereço da moça e foi até o lugar e pegou a chave do carro dela, desceu do carro, pegou a chave do carro dela e fez da Mercedes gato e sapato, quer dizer, ela arranhou com a chave do carro dela a Mercedes do fio ao pavio, quer dizer, do início ao fim, da lateral que ficava para a calçada, bem na frente do clube. E aí, quando saiu esse cliente, né, da casa da moça, ele viu o carro todo arranhado, e aí ele foi saber, através do porteiro do União, foi saber, então, se ele tinha visto alguma coisa. Não, eu vi sim, diz o porteiro para ele. Eu vi que era uma senhora, cabelo loiro, crespo, né? Tinha descido do carro.
pequenininha e tal, então deu toda a descrição da esse, e então ele me procura, né? Madeira, a situação é essa, está complicado, e ela não para de me infernizar. Então, e agora, por último, fez isso com o meu carro. Aí eu pedi para ele tirar fotos e tal, e eu fiz uma notificação extrajudicial para ela, com cópia para o advogado dela também, que na época nós tínhamos trabalhado no divórcio. Também, então, notificação extrajudicial para que ela parasse com aquele tipo de atitude, né, sob pena de ser processada criminal e civilmente sobre os estragos. Até aqui, então, daqui para frente, zeramos tudo, ninguém deve nada para ninguém, mas que ela pare com isso. Então, assim, ó, um santo remédio, não precisou de uma ação, não precisou de uma indenização. Então, foram coisas que se construíram ao tempo, em que se podia, né, mediar um problema que quantas incomodações nós evitamos, né, com a notificação extrajudicial. Então são casos assim que eu exemplifico, não há como restringir uma notificação extrajudicial, ela tem, como eu disse, um campo muito grande, muito vasto de aplicabilidade prática, e que bom que assim seja, porque nós temos esta ferramenta, né, de pacificação social, né? Lembrando, a nossa atividade também é sociológica, né? Não é apenas jurídica, não. É também buscar esta composição entre as partes e harmonia entre os seres humanos. Tá bem, por hoje então terminamos com esta matéria a respeito do artigo 301, começamos na aula que vem com o artigo 302, que vai tratar da responsabilidade civil, né, de quem cause prejuízo com uma tutela de urgência mal aparatada, mal colocada. Também uma boa semana a todos. Eu já vou colocar a vocês então esse material que eu tenho disponível em relação ao conteúdo de hoje, e desejo a todos uma boa semana, que a gente acabe se encontrando na semana que vem com muita paz, com muito cuidado principalmente, e continuaremos então nesse nosso trabalho aqui. É excepcional, é claro, mas eu sei que eu tenho recebido muito bem o carinho de todos vocês. Muito obrigado.